Beleza? Continuando aqui a nossa revisão flash, né, de peças. Vamos agora para a ação declaratória de constitucionalidade. É uma ação fácil de ser identificada, tem gente que se enrola, confundindo com a ADI, não sei o porquê disso, né? Sendo que a ação declaratória ela tem uma coisa específica que o enunciado, que o caso hipotético vai ter que trazer, que é a controvérsia judicial. Na última ADC que caiu, eles fizeram lá tentaram fazer umas induções com controvérsias entre juristas e etc., jornais, uma coisa assim. Só besteira. A controvérsia judicial estava lá presente. Então, é uma coisa que bastou tu perceber isso, então tu já vai ter um elemento, fora os outros elementos identificadores das ações do controle concentrado. Procura um legitimado do 103, observa a legislação, tem que ser uma legislação federal, né? Um ato normativo ou uma lei federal. Se falou lei estadual, ato normativo estadual, descarta a ADC, descarta. Tem que ser ato normativo ou lei federal, entendeu? Encontrou isso? Beleza. Depois procura a controvérsia judicial. Encontrei? Beleza. Depois procura o legitimado do 103, que eles vão ter que chamar um legitimado, que é o cara interessado que vai buscar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, para poder ajuizar a ação de controle concentrado. Então é isso, entendeu? É um negócio fácil. O mesmo artigo que eu uso para fundamentar a ADI, a segunda parte da linha do inciso primeiro, eu uso para fundamentar a ADC. Ó, para ADI, lei ou ato normativo federal ou estadual. Para ADC, lei ou ato normativo federal. Federal, federal. É só isso aqui, entendeu? Muito cuidado para não cair num vacilo desse. Beleza? Então, bora lá. Não tem mistério, agora é só ver o caso hipotético. Botei aqui um esqueleto, né? Cadê? Fechamento, pedidos. Deixa eu ver se eu ajeito ele. Esqueletinho, que é o padrão assim para toda peça. Vocês têm que ter o esqueletinho de vocês memorizado, porque se percebeu que é uma ADC, olha, rapaz, já sei que é uma ADC. Então, o que que eu vou ter lá na minha ADC? O meu endereçamento, não tem como errar isso, né? Vai para o STF, vai para onde? Vai para o STF, beleza? Qualificação, objeto da ação, que eu vou falar a lei ali, ou ato normativo federal. A legitimidade ativa, vou buscar quem está lá do 103 para especificar o inciso. A controvérsia judicial, explica a controvérsia judicial. A tutela de urgência, abre o tópico da tutela de urgência, explicando o fumus boniuris, o periculo in mora, e depois me viro nos fundamentos. Isso aqui, tudo de anterior, é fácil de fazer, desde que tu lembre, né, dos tópicos aqui, tudo certinho. Dá para memorizar até os artigos, aqui, ó, os artigos que eu vou usar para explicar minha tutela de urgência, minha controvérsia judicial, a legitimidade ativa, entendeu? Aí eu vou para os fundamentos. Nos fundamentos eu vou falar alguma coisa lá sobre a constitucionalidade do ato normativo em questão, entendeu? Tipo, eu vou defender que ele é constitucional, por isso. Porque o lance do enunciado vai ser dizer que não é. E tu vai chegar na tua fundamentação e vai dizer nada disso. Por nos termos do artigo X da Constituição, determinado tema, entendeu? Está de acordo com a Constituição. Diferente da ADI, onde a gente vai fazer o contrário, vai dizer que determinado artigo da lei em questão, etc., é contrário. Aqui não, a gente vai dizer que está de acordo. Na declaratória de constitucionalidade, eu digo que está de acordo, entendeu? E na declaratória ou na direta, né, de inconstitucionalidade, eu digo que está contrário à Constituição. Então, muito cuidado, entendeu? Na ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Aí os pedidos, né, concessão da tutela, declaração da constitucionalidade da lei, juntar os dois pedidos principais são esse aqui, que é repetir, né, a tutela aqui, pedir a concessão dela,
E o meu pedido principal que é a declaração da constitucionalidade da lei. Juntada de documentos, intimação do PGR, sempre chamo, quando se trata de ação de controle concentrado, solicitação de informações e o fechamento. Entendeu? Muito simples. Então, vamos aqui aplicar isso tudo em um caso hipotético. Vamos lá. Caso hipotético, cadê tudo que desce? Ô, raiva dos meus blocos. Beleza. Caso hipotético grande, esse aqui. Tá tudo certo aqui na tela? Tá, então bora lá. Enunciado. Em um cenário de grave crise econômica, com franco decréscimo da atividade produtiva, foi aprovada a Lei Federal número X, Lei Federal, cujo objetivo era estimular a produção de gêneros agrícolas, especialmente em regiões de baixa renda, assoladas por secas frequentes. Para alcançar esse objetivo, o artigo 1º dispôs que as atividades produtivas desenvolvidas por pequenos e médios proprietários rurais nas regiões em desenvolvimento que preenchessem os referidos requisitos seriam destinatárias de cooperação da União, de modo que, em suas glebas, fossem estabelecidas fontes de pequena irrigação. É tipo pegar certas regiões que estão em desenvolvimento e elas terem uma atenção a mais, né, dada pelo governo federal. O artigo 2º acresceu que a União deveria adotar as medidas administrativas necessárias para que os rios existentes nessas regiões tivessem o seu aproveitamento econômico e social priorizado. Por fim, o artigo 3º dispôs que a implementação dos projetos referidos no artigo 2º, pela sua amplitude, deveria ser antecedida de estudos prévios de impacto ambiental. Lógico, isso aqui é certo, tem que ter um estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, os 3 artigos eles estão amparados pela Constituição. Depois disso, era só localizar na Constituição artigos que fazem essa correlação, entendeu? Muito simples. Então, era buscar os artigos que fazem correspondência ao artigo 1º, 2º e 3º e justificar a constitucionalidade dos artigos, porque agora a segunda parte do enunciado vai tentar desfazer tudo na tua cabeça. Então, bora lá. A lei federal, embora tenha sido intensamente comemorada pelas comunidades que seriam beneficiadas pelos seus comandos, foi severamente criticada por diversos grupos econômicos. Eu tenho que encontrar a controvérsia judicial, não de grupo econômico. Argumentou-se, em detrimento desse diploma normativo, que ele afrontava a livre iniciativa, pois aumentaria a capacidade de produção dos pequenos e médios proprietários rurais, prejudicando a custosa manutenção das grandes propriedades. Nada a ver isso aqui, né? É tipo ele querendo dizer que o governo não poderia dar uma atenção diferenciada a regiões que estão em desenvolvimento, e a Constituição ela garante isso. E principalmente a isonomia, já que todos os proprietários rurais deveriam receber os mesmos incentivos. Não tem como. Esse negócio de isonomia aqui, não tem como colocar isso aqui na prática, porque a isonomia, dentro do padrão de igualdade real aqui, que ele está querendo, ela cria uma desigualdade, beleza? Então, vamos lá. A desnecessidade dos estudos prévios de impacto ambiental, também errado, que somente deveriam ser exigidos se houvesse notícia de dano, é tipo assim, ocorreu dano, é que vai ter nada a ver, né? Esses argumentos terminaram por ser acolhidos pelos órgãos federais competentes, não quero saber de órgão, que simplesmente não estavam aplicando os recursos disponíveis em conformidade com os prazos. Os interessados, por sua vez, não estavam logrando êxito em reverter esse entendimento perante o judiciário, sendo inúmeras decisões de indeferimento. Então, preste atenção, inúmeras de indeferimento, não são todas, são muitas. Então, tem outras que são a favor, controvérsia. Beleza? Inclusive, uma ação civil pública foi promovida por associação vinculada aos grandes produtores rurais, no qual veio a ser proferido provimento cautelar, vedando a implementação da lei. Eu já tenho a dica aqui, controvérsia judicial. Ele vai me dar mais dicas. A situação ainda se tornava mais dramática, porque nos próximos anos, a cerca nas regiões beneficiadas pela lei será a mais severa das últimas décadas. Ele está me dando a dica aqui do perículo em mora.
ou seja, eu vou abrir um tópico da tutela, inviabilizando por completo qualquer atividade produtiva caso seus comandos não sejam implementados. À luz desse quadro, a mesa do Senado, aqui, ó, ele tem que chamar um legitimado. A mesa do Senado solicitou um advogado que também assinaria a petição inicial, a identificação do instrumento adequado, a deflagração do controle concentrado. Já me chamou de novo, meu filho, é uma ação de controle concentrado, de modo que fossem superados os obstáculos opostos à aplicação da lei. Superar os obstáculos que estão impedindo que a lei seja aplicada, ou seja, eu quero que essa lei seja declarada constitucional. Portanto, eu vou entrar com uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Os enunciados, eles dão todos os elementos de identificação para não criar brecha, entendeu? Para não criar brecha de possibilidade de duas ou mais ações. Dá brecha para uma, porque a FGV ela não gosta de recurso para estar mudando o entendimento dela. Então, ele deu aqui. Legitimado do 103, mesa do Senado, controvérsia judicial, galera que entrou com ação no judiciário e tinha decisões a favor e decisões contrárias, entendeu? Falou aqui da questão da seca, trazendo uma ideia de perigo em mora, para eu usar lá no meu fundamento da tutela. Falou que eu quero superar os obstáculos, para superar os obstáculos que estão impedindo que a lei federal seja aplicada. Portanto, ADC. Então, vamos lá fazer, né, o modelo. Deixa eu pegar ele aqui. Vou ver aqui nessa tela se está tudo certo, bem se eu não estou falando com o vento. Não, tá certo. Então, bora lá. Botei logo toda, né? A gente vai só ver ela agora do início. Já sabemos, né, que a ação de controle concentrado vão lá para o Supremo, né? O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, qualificação, mesa do Senado, tá aqui tudo certinho, bonitinho, né? Nos termos do 102, etc. Ação declaratória em defesa de quem? Do artigo 1º, 2º e 3º da Lei X, elaborada pelo Congresso Nacional. Pronto, pronto, pronto. Voltei, deixa eu desativar aqui rapidinho. Beleza. Ação declaratória de constitucionalidade em defesa dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Federal X, elaborado pelo Congresso, etc. O objeto da ação, né? Vou falar aqui, é como se fosse uma espécie de resumo em cima diretamente, né? Eu não enrolo muito aqui, não. É um resumo em cima da informações sobre a lei em si, entendeu? Diante do cenário de grave crise, foi aprovada uma lei e tal, embora essa legislação tenha sido muito comemorada,
ela foi objeto de críticas, esses argumentos acabaram sendo acolhidos pelos órgãos competentes. Aí eu falo aqui da questão da controvérsia. Passaram a recorrer ao judiciário, mas sem êxito, tendo em vista inúmeras decisões de indeferimento dos pleitos formulados, o que tornaria necessária a apresentação da presente ação declaratória de constitucionalidade. E explica a legitimidade ativa, né, chamando o 103 e buscando o inciso correspondente. E na Lei 9868 também vai ter, né, joga aqui também. Da relevante controvérsia judicial, bem aqui, não posso esquecer, né, ele não precisa comprovar pertinência temática, porque é legitimado universal. Se fosse legitimado especial, como um governador de estado, deveria demonstrar pertinência temática. Aqui eu tenho que explicar a relevante controvérsia, demonstrar que houve relevante controvérsia judicial. Não é uma controvérsia, tem que ser várias, entendeu? É um negócio meio que generalizado. Tutela de urgência, onde eu vou falar o fumus boni iuris, o perigo mora, né? O perigo mora sempre tem que estar mais atento ao perigo mora, porque eu tenho que observar a situação que justifica ele, pois a seca nas regiões beneficiadas pela lei federal em epígrafe, em evidência, em tutela, em análise, será a mais severa das últimas décadas. Aí vem para os meus fundamentos, chamo o artigo para definir a ação declaratória, quando ele é cabível, né, e a competência do STF para isso. Chama a legislação federal, que também regulamenta ela de forma mais específica. Aí eu começo a fazer a fundamentação. Artigo 1º a 3º da referida lei são constitucionais, estando de acordo com os preceitos elencados na Constituição, o que passamos a analisar. De acordo com o 43, parágrafo 2º, inciso 4º, parágrafo 3º, a União deve priorizar o aproveitamento econômico e social dos rios nas regiões de baixa renda e cooperar com os pequenos e médios proprietários rurais nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas, para o estabelecimento de suas glebas de fontes de pequena irrigação. Isso está tudo nos artigos. Ademais, devem ser exigidos na forma da lei os estudos prévios de impacto ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, nos termos do 225. 225 trata lá da questão de meio ambiente. E ainda a livre iniciativa coexiste com a própria necessidade de serem reduzidas as desigualdades regionais e sociais, nos termos do 170, né? Que trata lá da livre iniciativa e tudo mais. Beleza? Então, tranquilo aqui, né, de fazer a fundamentação. O lance é mesmo, é questão de estrutura e saber trabalhar em cima dessas estruturas. Pedidos, cautelar teve, chama cautelar, entendeu? Pedido principal aqui, juntada de documentos, oitiva do procurador, já falei, né? Procurador chama em todas as ações de controle concentrado. Valor da causa, 319,5 do CPC, termos e que pede espera deferimento, local e data, advogado, OAB número, mesa do Senado Federal. Pronto. Então, tá aqui a nossa ABC, rapidinho mesmo, que é só questão de revisar. Vamos ver se dá para fazer logo mais outra aqui em seguida.